Esse não é um vídeo sobre Ordem Paranormal. Esse é um vídeo sobre mim, sobre como eu me senti em relação à Ordem Paranormal nos últimos ano e meio, sobre como isso me fez parar, quase nunca mais voltar com o canal e até assistir Ordem, e como eu voltei atrás com essa decisão no fim das contas. Então, se você não tá nem aí pra mim, esse vídeo não vai servir de nada pra você. Esse não é um vídeo fácil de fazer pra mim. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar sobre os próprios sentimentos e sobre o que tá pensando. Nem, assim, eu não gosto nem pra pessoas próximas de mim, quanto mais pra postar na internet pra 20 mil pessoas, né? Esse vídeo é algo que eu preciso fazer. Eu prometi pra mim mesmo, quando eu decidi voltar, que eu ia gravar esse vídeo e que eu ia ter essa conversa honesta com quem tá ouvindo, sim, mas principalmente comigo mesmo, assim. Esse vídeo não é pra você que tá ouvindo aí, com todo respeito, mas esse vídeo é algo que eu precisava fazer pra eu conseguir seguir em frente. Então, de novo, esse não é um vídeo sobre Ordem Paranormal. Esse é um vídeo sobre mim, um fã de Ordem Paranormal que se decepcionou, que se perdeu nas próprias motivações, mas que se reencontrou e que de um jeito ou de outro tá aqui agora de novo. Enfim, se você tá aqui ainda, eu suponho que eu não vou conseguir te convencer a não assistir esse vídeo, né? Não importa o quanto eu enrole. Então, vamos lá, né? Sejam muito bem-vindos ao meu desabafo. Dezembro de 2020. Um ano que foi muito complicado, não só pra mim, mas pro mundo todo. E nesse ano extremamente difícil, uma das melhores coisas que tinha acontecido comigo, pelo menos, foi um tal de Ordem Paranormal RPG. Eu nunca tinha nem ouvido falar de RPG de mesa antes, mas quando eu descobri Ordem, eu imediatamente, em pouquíssimo tempo, virei muito fã. Eu acompanho precisamente desde o episódio 6 de O Segredo na Floresta ao vivo. Do episódio 6 Segredo na Floresta pra frente, eu não perdi praticamente nenhum episódio ao vivo. Tive lá desde sempre, vibrando, chorando, gritando, me emocionando com as coisas que aconteciam nesse mundo completamente fictício. Até que 2020 estava acabando e Desconjuração, a temporada que estava acontecendo na época, entrou em hiato com a previsão de volta no comecinho de 2021. E foi aí, nesse primeiro hiato mais longo de Ordem Paranormal que eu presenciei, que eu senti a necessidade, a vontade enorme, incessante, imediata de falar com alguém sobre Ordem Paranormal. Porque eu tinha muita coisa pra compartilhar e muitas coisas que eu queria falar e não tinha ninguém ao meu redor que assistiu ou que sequer entendia o que era um RPG. Então foi aí que eu decidi criar um canal no YouTube. Sabe, na época não tinha mesmo praticamente nenhum canal falando sobre Ordem, pelo menos não da maneira que eu queria falar. Existiam canais sobre Ordem, mas eles falavam sobre outras coisas, outros temas, não da forma como eu queria tratar a Ordem. E eu tinha certeza que tinha pessoas que nem eu, porque Ordem nessa época já pegava coisa de 40, 50 mil pessoas ao vivo consistentemente. Então eu sabia que se eu falasse, se eu buscasse, eu com certeza encontraria alguém para compartilhar tudo isso comigo. E aqui é a hora que eu preciso começar a falar um pouco mais sobre as minhas motivações. Por que que eu de fato fiz o canal e por que que eu gostava tanto de Ordem e por que que foi tão recompensador para mim criar esse canal. Para começo de conversa, eu acho que Ordem Paranormal
mexeu comigo de uma forma que nenhuma obra nunca tinha mexido comigo antes. Porque na vida real, no dia a dia, eu e acredito que a maioria das pessoas, a gente tende a não demonstrar os nossos sentimentos de verdade. Por seja lá qual motivo a gente quer parecer mais durão ou quer parecer mais, sabe, tranquilo, não quer se deixar abalar, não quer deixar as coisas sair do controle e fica engolindo, a gente fica engolindo as coisas e fica se mascarando, fica se afastando, sabe? Quando alguém te machuca, você se afasta, você não quer saber, você tem medo de criar relacionamentos com as pessoas porque você tem medo delas te machucarem. E em todas as situações você evita se demonstrar um ser humano, você vai evitando se demonstrar sentimental com as coisas. Pelo menos, assim, é uma coisa que eu sinto que eu passei muito, que eu sinto muito no dia a dia. E Ordem Paranormal, cara, e RPG de mesa no geral, me ajudou a simplesmente, cara, entrar num. Eu sinto que quando você entra num personagem, ou quando você vê as pessoas em um RPG entrando em um personagem, você se deixa levar e se deixa libertar desse tipo de pressão social, desse tipo de ideia, sabe, desse tipo de regra de que você não pode se demonstrar frágil, de que as pessoas não querem ver o seu lado frágil, de que as pessoas não vão ter compaixão por você, não, elas não querem ver isso de você. De Ordem Paranormal meio que, sabe, RPG no geral meio que ensina ou mostra, ou pelo menos apresenta um espaço em que, tipo, cara, tudo bem aqui, sabe? Aqui você pode interpretar um personagem que tá destruído, que tá desabafando, que tá numa situação ruim, sabe? Você pode ser vulnerável nesse lugar. Nesse ambiente tá tudo bem, tanto pra quem tá jogando quanto pra quem tá assistindo. E Ordem me fez realizar isso, perceber isso não só pra RPG, mas pra mídias no geral, né? Como histórias de ficção nos proporcionam essa saída. E eu sou um pouco assim, eu usei Ordem um pouco como esse escape, porque pessoalmente eu não sou essa pessoa que chora o tempo todo. Na verdade, é muito difícil alguma coisa, algum acontecimento da vida real me fazer chorar por algum, seja felicidade ou tristeza. Mas com Ordem, essas coisas conseguem sair e eu consigo sentir elas, mesmo pessoalmente sendo muito difícil pra mim. Porque eu e acredito que muita gente também, a gente suprime tanto essas emoções, e tanto, e tanto, e tanto, que chega uma hora que você realmente não sente mais elas mesmo, elas não vêm. E Ordem, eu acho que me revitalizou um pouco nesse sentido e foi muito bom pra mim. E outra coisa que me cativou instantaneamente em Ordem foi o ambiente amigável. Foi perceber que ali, cara, eram pessoas, amigos de longa data, ou nem necessariamente de longa data, mas amigos muito íntimos já, que estavam fazendo uma coisa divertida juntos e que estavam se emocionando juntos e passando por essas coisas juntos e, tipo, fortalecendo a ligação do laço entre os personagens, mas também da amizade dos jogadores em si. Porque é nesses momentos de fragilidade, nesses momentos de intimidade, que a gente cria essas conexões. E eu sinto que isso também tem reflexos na vida real. Porque justamente por eu não ter essa facilidade com esse tipo de exposição dos meus sentimentos, né, de falar sobre eles, de demonstrar eles e por consequência de senti-los, isso também acaba dificultando até para fazer amizades, né? Até para você se permitir se abrir com alguém ou conversar com alguém sobre alguma coisa ou se aproximar de alguém, né? Essa casca, ela protege a gente, né? Na verdade, ela aprisiona a gente de criar laços com as pessoas. E como isso é uma coisa que só me afetou mais quanto mais eu crescia, eu desde 2020, principalmente quando a pandemia começou, eu não tenho tantos amigos assim na vida real, pra falar a verdade. Na verdade, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão quantas pessoas eu considero assim que são realmente muito, muito meus amigos, assim, tirando família, né? Então, Ordem também proporcionou esse ambiente de amizade, onde eu também podia ali com aquelas pessoas demonstrar aquelas coisas e elas também estavam ali nisso e de alguma forma, cara, isso só fez eu e muita gente se sentir mais próximo e mais conectado a toda essa história de uma forma muito mais especial. Então, na época que eu comecei a assistir Ordem, e na época que Ordem começou a ficar mais e mais popular e esses momentos começaram a ser cada vez mais impactantes pra mim, eu fui colocando Ordem nesse pedestal de tipo,
caramba, isso aqui é muito, muito especial pra mim, é uma coisa muito, muito forte, que é um ambiente muito seguro e que aqui nada vai dar errado e nada pode dar errado. Foi ali que as raízes de todo o problema que viria no futuro começaram a surgir pra mim. Então, por mais que me ofereceu uma grande solução para muitas coisas que eu sentia e pensava por muito tempo, também depois, em partes, isso foi meio arrancado de mim no futuro com acontecimentos não tão recentes, mas relativamente recentes assim, que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando com relação aos players de Ordem, mas que é um assunto para mais para frente nesse vídeo. Por enquanto, o que importa é que Ordem criou, ou pelo menos tinha criado para mim por todo esse tempo, um ambiente onde eu podia ser menos cascudo, menos durão e mais humano. E um momento onde eu me sentia ali com pessoas amigáveis em um grupo de amigos, mesmo que não necessariamente isso fosse verdade, mas para uma pessoa com dificuldades de fazer amizades mesmo, era muito bom para mim. Mas, como eu já disse, não era o suficiente, porque por mais que eu me sentia acolhido pelos streamers e pela situação de Ordem, pelo grupo de Ordem, pelos personagens e tal, ainda assim, quando acabava o episódio, eu não tinha mais o que fazer. Eles não estavam mais ali, eles não, mesmo durante os episódios, não é como se eles pudessem me ouvir para eu conversar com eles ou alguma coisa assim, para eu realmente me sentir parte de verdade. Então foi aí que eu decidi criar o canal e foi aí que a minha motivação para fazer o canal realmente surgiu. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse ambiente onde eu posso ser vulnerável, onde eu posso falar sobre os meus sentimentos sobre uma série fictícia de adultos jogando dadinhos e contando historinhas que me fazem chorar, me fazem gritar, me fazem passar raiva, que são histórias, que são coisas que não existem, mas que têm essa capacidade, e eu quero falar sobre elas. Eu quero quebrar mais essa barreira dentro de mim, e eu quero que as outras pessoas ouçam o que eu tenho pra falar, porque eu tenho muita coisa pra falar. E esse é o lado de Ordem Paranormal que eu queria que as pessoas captassem, eu queria transmitir e falar sobre o lado sentimental, o lado que realmente me trouxe para esse RPG, um lado onde as fragilidades elas eram permitidas e onde o sentimento era genuíno, não era uma coisa falsa, não era uma coisa incrustada onde a gente não podia falar sobre. Não, aqui eu posso falar sobre o luto, aqui eu posso falar sobre a esperança, aqui eu posso falar sobre a união, aqui eu posso falar sobre ódio genuíno, amor genuíno. São temas recorrentes em Ordem Paranormal e que, sabe, despertaram em mim essa vontade de compartilhar pro mundo que é possível se libertar desse tipo de prisão que a gente entra. Que uma coisa tão simples quanto um RPG de mesa e personagens controlados por streamers barbudos e cabeludos podem te oferecer muita coisa, muita coisa em um nível emocional. E era isso que eu queria que as pessoas entendessem e era isso que eu queria falar sobre principalmente. Eu queria falar sobre Ordem Paranormal genuinamente, porque era algo que tinha me ajudado muito, que me ajudou muito e que eu sinto que também ajudaria muitas pessoas se elas me ouvissem falando o que eu tinha entendido sobre o RPG. Então, todos os meus vídeos, principalmente no começo do canal, eles eram carregados do meu sentimento por Ordem, né? Eu fazia, claro, algumas coisas, tipo, mais descontraídas ou coisas que não tinham muita coisa a ver, mas no final das contas, cara, os vídeos que eu realmente ficava ansioso e animado pra fazer, e os vídeos que eu ficava tipo, caramba, eu quero muito fazer isso, falar sobre isso logo, eram os vídeos falando e, sabe, discutindo as partes emocionais do RPG, as partes, sabe, dos personagens, dos significados dos personagens na minha cabeça, do que eles queriam, do que eles me faziam sentir, do que os personagens estavam sentindo, falar sobre as mensagens temáticas do RPG, falar sobre os sentimentos envolvidos em cada uma das organizações, sabe, de como a Ordem exalava sentimentos. E o meu canal, eu sempre quis que fosse isso. O meu canal eu sempre quis que fosse baseado no sentimento e eu sempre queria, pelo menos, que os meus vídeos mais intencionais e mais que eu botava mais carinho neles, eles sempre tinham muito sentimento por trás deles, de coisas que eu intencionalmente queria falar sobre e queria mostrar o quanto eu amo elas. E foi isso que até aquele ponto sempre tinha me motivado. Meu sentimento, meu amor por Ordem e minha vontade de compartilhar pro mundo que esse RPG tinha me feito sentir e me permitido sentir como nada antes praticamente. O primeiro vídeo que eu postei nesse canal, até hoje é um dos meus vídeos mais longos, e é um vídeo de 1 hora, onde literalmente só tem imagens na tela
E eu não sei nem se tem músicas, não sei nem se tem corte. É só eu com imagens dos episódios na tela e eu falando e falando sobre como Ordem é tão bom. E esse vídeo ele é com certeza até hoje um dos meus vídeos que mais tem carinho por trás. Porque por mais que ele não tenha o nível talvez de produção ou edição ou roteiro ou sei lá, mas o que ele mais tem é o meu carinho. É a minha, sabe, minha paixão ali realmente que eu deixei transbordar nele. E hoje eu olhando pra trás, é um dos meus vídeos favoritos que eu fiz por causa de toda essa honestidade que eu coloquei nele, por causa de toda essa vontade que eu tinha de fazer ele assim. E foi muito satisfatório no dia que eu postei ele. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu gostei desse vídeo. Nem sempre eu tive orgulho desse vídeo. Na verdade, eu cheguei a ter vergonha desse vídeo. Mas a gente já chega lá. Por enquanto, na minha jornada de YouTube, tá tudo dando certo. Eu tô postando vídeos que eu tenho carinho, postando vídeos que eu quero fazer e posto e tô ansioso para ver as pessoas falando sobre, as pessoas comentando e tô ansioso para falar sobre o próximo tema, a próxima coisa que eu quero. E é uma forma, assim, o canal era uma forma perfeita para mim de suprir a abstinência de Ordem enquanto Ordem não voltava. E eu vi que para muita gente estava sendo isso também. E eu tava muito satisfeito e feliz com tudo isso. Até que chegou no ponto aonde eu tava cada vez mais gostando. Eu queria postar um monte de vídeo, eu queria falar sobre um monte de coisa e eu queria fazer tudo, eu queria o tempo todo ter coisa pra postar, conteúdo pra falar e eu queria fazer as coisas porque elas estavam muito, muito legais. Ordem tava só melhorando, né? Desconjuração entrando no seu clímax ali e os meus vídeos atingindo cada vez mais pessoas e eu botando cada vez mais pensamento por trás deles, fazendo anotações durante os episódios sobre o que eu vou falar, né, quando chegar na hora da gravação, colocando uma edição um pouco mais intencional, né, não colocando só imagens estáticas, né, fazendo vídeos muito mais bem elaborados e aprendendo a como editar melhor e aprendendo a, sabe, como tentar engajar público, tudo porque eu queria que a minha mensagem e a minha ideia ficasse mais e mais nítida e mais interessante, as pessoas pudessem entender cada vez melhor. Então eu comecei a me dedicar mais e mais pro canal. A cada dia minha dedicação só aumentava, ao mesmo tempo que o meu hype, meu amor por Ordem Paranormal também só aumentava, porque só melhorava a Ordem, né? E o público também só crescia, quer dizer, meu canal foi atingindo um ápice. Até que chegou pra mim o que foi pessoalmente que eu considero o melhor momento, a melhor época da história do canal e de Ordem também, no geral, que foi o começo de Calamidade. O começo de Calamidade foi mágico pra mim, como criador de conteúdo e como fã de Ordem no geral, assim, foi inesquecível aquela época por diversos fatores. Primeiro, o meu hype por Ordem Paranormal, minha dedicação ao RPG e ao canal tava em um estrondo, sofreu um estrondo assim, tava no ápice, tava no pico, ali é onde eu mais estava engajado, onde eu mais estava hypado, onde eu mais queria fazer e onde eu mais fiz. Por consequência, também foi a época em que eu mais me dediquei ao canal e foi a época onde o meu canal realmente começou a ganhar alguma relevância. Eu lembro que eu ganhei coisas de tipo 2.000, 3.000 inscritos na semana de estreia de Calamidade. E era basicamente, eu acho que quase dobrou todos os inscritos que eu tinha já. Então assim, foi muito legal. Até hoje o meu vídeo falando sobre o primeiro episódio de Calamidade, sobre o RG de Calamidade, né? A série de vídeos do RG de Calamidade. Um vídeo que eu fiz só sobre o Balu, antes mesmo de Calamidade começar. Todos esses vídeos, todos dessa época de Calamidade, todos eles estão entre alguns dos meus vídeos mais legais e com mais bem sucedidos, né? Com mais visualizações. Então foi uma época muito, muito legal. E uma época muito cansativa também pra mim. Porque na semana em que Calamidade estava pra estrear, eu postei vídeo todo dia e vídeos assim, complicados de fazer, tipo, vídeos que demandavam, porque a edição era longa, pra fazer o roteiro era longo, pra entender o que exatamente eu ia falar era longo, porque era vídeo cobrindo o RG de Calamidade, né, que era muito grande, com muitas partes, né? Até hoje é um dos RGs que mais traumatizou o fandom, né, a imagem do Coliseu e tal, clássico. Então assim, eu sofri muito naquela época pra cobrir tudo, pra postar conteúdo o tempo todo, mas eu sofri porque eu quis, né? Porque tava me trazendo uma recompensa legal. E a recompensa legal era justamente ser capaz de falar
tão sinceramente sobre RPG pra tantas pessoas e saber que na frente, logo ali, tava me esperando uma temporada incrível de Ordem Paranormal, que de fato, Calamidade até hoje é minha segunda temporada favorita de Ordem, atrás somente de O Segredo na Floresta. Então, todo o meu esforço e dedicação ao canal valeu a pena, não só pela recompensa de pessoas falando o quanto gostaram e o quanto queriam ver mais, como também do próprio RPG sendo muito legal e me engajando cada vez mais e me hypando cada vez mais. Foi a época de ouro pra mim, tanto do meu canal quanto de Ordem. E, como eu disse, também foi a época onde o meu canal cresceu mais. Nesse ponto, eu nem sabia ainda, nem tinha percebido ainda, mas o Guaxinim, por exemplo, já era inscrito no canal, já tinha comentado em um vídeo meu e eu nem sabia. Eu fui descobrir no dia em que ele comentou em um vídeo que eu tinha acabado de postar, falando sobre o episódio 3 ou 4 de Ordem Paranormal Calamidade, se eu não me engano, esqueci agora qual exatamente. Eu fiquei em choque quando eu descobri, assim, depois, né, veio tudo depois, quando a Calamidade acabou, o Selbit, todo esse pessoal aí começou a me citar e o canal só crescia e crescia e crescia. E eu me dedicava cada vez mais, era cada vez mais ativo. Então, resumindo, nessa época eu recebi muita atenção de todos os lados e eu comecei a ter muito mais relevância do que eu jamais achei que eu ia ter. E foi justamente depois dessa época que eu comecei a me perder. Olha, vocês podem não acreditar em mim se não quiserem, mas a verdade é que a relevância, ela faz você agir e pensar diferente. Quando você percebe que o que você vai falar com certeza será ouvido e será ouvido por muita gente e muitas pessoas vão concordar com você sem pensar muito, porque elas gostam de você, elas concordam com você na maioria das coisas, então fica algo meio automático, elas só concordarem com você. Quando você percebe todas essas coisas, meio que inconscientemente, pelo menos comigo, como eu nunca tive isso antes, eu me senti meio que na obrigação de fazer alguma coisa com isso. Eu não sei se dá pra entender o que eu quero dizer, mas, sabe, eu senti que eu tinha algo ali que eu devia, que eu tinha que fazer, porque eu tinha que aproveitar essa relevância que eu tinha. Porque não são todas as pessoas que têm ela, né? Nem era muita, pra você ver, né? Era pouca, mas, né? Até hoje é pouca, mas se eu tinha alguma que eu nunca tive antes. Então, nesse ponto, ideias já começaram a entrar na minha cabeça que nunca tinham entrado antes. Porque eu tô diferente, né? Eu tô importante. E cara, falando assim parece muito besta, mas é algo que realmente aconteceu e eu não percebi na época. Porque se tem uma coisa que é natural do ser humano é a ganância. A ganância é o que move as pessoas no final das contas. A gente quer sempre mais, a gente nunca tá satisfeito, a gente quer correr atrás das coisas e a gente quer ter todas as coisas pra gente. E eu não me achava grande, eu não me achava, tipo, muito relevante, até hoje não me acho, mas eu queria ser. Inconscientemente, eu queria ser. E no começo não era algo que eu queria ser. No início do canal, essa relevância, essa grandeza não era algo que eu genuinamente buscava. Pode não acreditar em mim se não quiser, não tem problema, mas no começo do canal, genuinamente, tudo que eu queria era só ter um espaço para poder falar sobre Ordem Paranormal e ser ouvido. Era só isso. Eu não criei o canal com intenções de ficar famoso, de ganhar dinheiro, de nada disso, nada. É óbvio, obviamente, no canto do meu cérebro, dentro da minha mente, eu sabia que essa era uma possibilidade. E de verdade, eu até nutria um pouco a ideia de que, cara, se eu conseguisse, seria legal. Mas não era nem, assim, 10, 15% do que de fato me motivava. Até porque a época onde eu mais postei vídeos foi a época onde eu tinha menos inscritos e menos visualizações. Se tu for ver no meu canal, voltar pra trás, a frequência de vídeos maior da história do canal foi no começo do canal, justamente porque era onde eu tava mais animado pra falar sobre Ordem Paranormal, né? Toda a época ali entre do começo, que é o hiato de descongelação, até o final de Calamidade, foi minha época mais ativa por esses motivos que eu falei. Então não era isso que me motivava no começo. Toda essa grandeza não era o que me motivava, mas começou a ser. No meu subconsciente começou a ser e eu não percebi. E de novo, foi aí que eu comecei a me perder. E a primeira decisão que eu tomei na época, que hoje, eu olhando pra trás, eu percebo que foi uma decisão que eu tomei aonde eu já tava com as motivações
erradas foi a decisão de começar a fazer live na Twitch. E, assim, a decisão em si de fazer live, tipo, fazer lives em si não foi o problema, né? Não necessariamente seria uma decisão que seria ruim, mas o motivo pelo qual eu tomei a decisão, né? A motivação por trás das lives, isso sim foi um problema. Porque se eu tivesse começado a fazer live tendo na minha cabeça mesma ideia de quando eu criei o canal, teria ficado tudo bem no limite do possível, mas não, cara. O motivo pelo qual eu comecei a fazer live foi totalmente outro, que foi justamente porque eu queria expandir público. Eu queria atrair mais gente. Eu queria. A realidade, cara, é que eu queria me afastar de Ordem Paranormal. Eu queria transformar o Senhor Veríssimo, minha identidade na internet, para algo além de Ordem. Criar um público próprio, porque eu me sentia preso. Eu me sentia preso a. Eu tenho que falar de Ordem, porque se eu não falar de Ordem, não vou ter visualizações e não vou ter relevância e eu preciso dar um jeito de falar de Ordem. Mas aí eu percebi que só falando de Ordem eu não ia conseguir realmente ser alguém muito, muito grande, muito, sabe? E esses delírios que eu tava tendo, assim, essas coisas que eu nem queria de verdade, mas que eu tava perseguindo agora. Então eu decidi fazer live pra expandir o meu público, pra me distanciar um pouquinho, pelo menos, de Ordem Paranormal, pra eu ter um lugar onde eu posso ter um público que não tá ali por ordem necessariamente, mas por mim. Que é uma coisa que eu simplesmente não conseguia no meu canal, porque o meu canal era vídeo, né? Totalmente diferente de live. E foi aí que eu tomei essa decisão de fazer live pra querer crescer, pra querer me desconectar de Ordem Paranormal. E no começo, cara, de verdade, as lives eram muito boas e várias das lives elas eram muito boas mesmo no geral, né? Era um ambiente legal, era uma coisa divertida, mas não era sempre assim. As lives onde eu falava sobre Ordem ou fazia um conteúdo relacionado à Ordem, elas eram muito legais pra mim, porque eu gosto muito de Ordem. Então, era meio automático eu gostar muito de falar e era uma coisa mais espontânea e eu não me sentia tão cansado fazendo. Então, como no começo eu só fiz lives mais sobre Ordem Paranormal, não era cansativo pra mim, eu não tava percebendo o problema que eu tava criando pra mim mesmo ainda. Porque justamente Ordem tava rolando, tava no hype, tava acontecendo os spin-offs, né? E eu tava aproveitando ali, então até aquele ponto tava tudo certo. E principalmente, cara, as lives estavam tendo muita visualização. Muito, muito público. Assim, cara, algumas lives minhas pré-RPG chegaram a pegar 20 mil pessoas ao vivo. Tipo, e foi mais de uma vez que eu cheguei ali próximo desse número, um pouco mais, um pouco menos, assim. Foi maluquice. E na época, na hora ali que acontecia, eu ficava muito feliz e óbvio que era muito legal. Mas passava e era isso, sabe? Tipo, números muito grandes que chegaram e voltaram. Foi muito legal, mas isso ainda não era a minha parte favorita das lives. A minha parte favorita das lives era realmente conversar e trocar uma ideia e fazer tier list de ordem, fazer quiz de ordem e essas coisas. Mas eu não tinha percebido isso na época, porque eu tava completamente cego e enfim. E por que eu falo que nessa época eu já estava com a mentalidade errada, tanto nas lives quanto até no canal, tá? Mas mesmo assim eu não tinha percebido. Cara, o motivo de que eu não tinha percebido ainda, de que eu tava com a ideia errada, de a motivação errada, tava no caminho errado, era porque Ordem Paranormal ainda tava acontecendo. Os episódios ainda estavam saindo. A gente tava nos spin-offs, né? A gente tava em Segredo na Ilha, depois Sinais do Outro Lado. Então, enquanto ainda tinha conteúdo de Ordem, eu ainda tava contente, satisfeito, porque as lives ainda estavam sendo sobre Ordem e os vídeos ainda estavam sendo sobre Ordem. Então tava tudo mascarado ali. Mas assim que Ordem acabou, assim que Ordem foi arrancado de mim, depois de Sinais do Outro Lado, e nunca mais voltou até esses dias atrás aí com os spin-offs e com o spin-off de Natal Macabro, né, o especial, foi quando eu percebi aonde eu tinha me metido. Porque quando Sinais do Outro Lado acabou, Sinais do Outro Lado, inclusive, no geral, já foi uma temporada que me desgastou muito. Porque, assim, obviamente eu tava tendo que cobrir Sinais do Outro Lado, né? Eu tava tendo que falar sobre Sinais do Outro Lado o máximo possível, tanto nas lives quanto nos vídeos.
Mas Sinais do Outro Lado, com todo o carinho e respeito que eu tenho a Sinais do Outro Lado, não foi uma temporada que me instigou tanto assim. Não foi uma temporada que, sabe, eu amei, que eu achei incrível. Tipo, foi uma temporada legalzinha, tipo, da hora, sabe? Na minha opinião, Sinais do Outro Lado é salvo pelo último episódio. Porque se o último episódio de Sinais do Outro Lado não é tão bom quanto ele foi, pra mim, Sinais do Outro Lado, no geral, teria sido uma temporada, cara, no máximo, tipo, ok. Tipo, no máximo, okzinha pra mediana. Porque, sabe, não é o que... Sinais do Outro Lado é muito diferente do resto de Ordem Paranormal. Se você tem Sinais do Outro Lado como sua temporada favorita, eu nem te julgo. Eu não tô falando que você tá errado ou que você tem mau gosto por ter Sinais do Outro Lado como sua temporada favorita, que a temporada em si é uma merda. Não. É só que a ideia de Sinais do Outro Lado, né? A premissa de Sinais do Outro Lado é muito, muito diferente do resto de Ordem. Sinais do Outro Lado é uma temporada extremamente diferente, própria, com sua própria identidade, com seu próprio jeito de ser, sabe? É uma temporada extremamente escrachada em algumas coisas, né? É tipo, tudo é meio escrachado em Sinais do Outro Lado, né? O visual dos personagens é meio escrachado, os inimigos são meio escrachadões, assim, as motivações dos personagens, né? O último episódio tem o The Office, não sei, não lembro se é nem o último ou o penúltimo, mas tem lá o The Office, tem o Backrooms, tem o Fusca Azul, tem tudo. É escrachado. Sinais do Outro Lado é uma temporada que não é pra ser tão levada a sério. Pelo menos eu não consegui levar tão a sério assim Sinais do Outro Lado. Por causa dessas coisas, assim, sabe? Por causa dessas coisas que o Selbit colocava, né? Essas coisas absurdas e completamente escrachadas que simplesmente me diziam que essa não era pra ser uma temporada que era pra ser tão levada a sério. Cenas como o Guizo se transformando no marido da moça lá e beijando ela nossa, tipo, é uma cena engraçada? Pode até ser, só que ela é muito escrachada. É disso que eu tô falando, entendeu? O diálogo da vaca. Enfim, cara, eu não vou ficar falando mal de Sinais do Outro Lado aqui. Até porque eu acho que eu nem tô falando mal, eu só tô falando a verdade. Tipo, é uma temporada que não é tão intensa e séria quanto as outras. O que não é necessariamente um problema, só é algo que eu pessoalmente não gosto sobre a temporada tanto assim. Porque não é o que me trouxe pra Ordem Paranormal. O que me trouxe pra Ordem Paranormal foram os momentos incríveis dos personagens e a conexão, o laço, né? A emoção que os personagens compartilhavam, tudo que eu já expliquei no começo do vídeo. E eu não senti tanto isso em Sinais do Outro Lado. Tipo, sendo bem honesto, não teve tanto. Teve no último episódio. No último episódio teve muito. E é por isso que eu acho que o último episódio meio que deu uma salvada em Sdoll pra mim. Mas no resto da temporada, cara, não tem praticamente nenhuma cena, tipo, de muita emoção ou conexão entre os cinco, né? Entre a equipe, né? Não tem, pô. E por que que eu entrei nessa tangente tão grande pra falar de Sinais do Outro Lado? Porque, como foi a temporada que menos me hypou e menos me animou, foi, por consequência, um momento onde eu mais me cansei de produzir conteúdo de Ordem, de verdade. Não foi a canseira que nem em Calamidade, que eu me cansei, mas a recompensa era muito boa, porque os episódios eram muito bons e o público era muito engajado. Não, cara, Sinais do Outro Lado, os episódios não me recompensavam tanto assim com qualidade, eu não tinha tanta vontade de falar de Sinais do Outro Lado. Essa é a realidade. E de novo, que fique claro, eu não odeio Sinais do Outro Lado. Eu só não gosto tanto quanto as outras. Eu vi todos os episódios de Sinais do Outro Lado, ao vivo, inclusive, eu acho, pelo menos que eu vi todos ao vivo, porque ainda é uma temporada boa, porque a Ordem ainda é bom. Mas ela não era boa o suficiente pra eu me motivar a falar sobre, a gravar sobre, a fazer live sobre. Então, chegou um ponto em Sinais do Outro Lado, no meio ali de Sinais do Outro Lado, que eu simplesmente não tinha mais motivação. E foi aí que a realidade bateu pra mim. Quando eu percebi que eu tava sem vontade, sem motivação nenhuma pra gravar e pra falar sobre Ordem Paranormal, foi quando eu parei e pensei, calma, tem alguma coisa errada. Isso nunca aconteceu antes. E aí eu parei pra me analisar na época. E se vocês forem ver, os vídeos que eu fazia depois que Sinais do Outro Lado acabou, eram sobre as temporadas antigas. Não sobre Sinais do Outro Lado especificamente. Eram vídeos falando sobre cutscenes, sobre calamidades. Assim, não era
nada sobre Sinais do Outro Lado. E nas lives, desde que Sinais do Outro Lado acabou, né? Eu não fiz, tipo, tanto conteúdo de Sinais do Outro Lado, tipo, quiz ou tier list ou qualquer coisa assim de Sinais do Outro Lado. Eu só jogava, eu fazia gameplay. E assim, fazer gameplay era legal, mas não era o motivo de eu fazer live. O motivo na minha cabeça de eu fazer live era pra falar sobre Ordem, mesmo que eu não percebia. Porque assim, o motivo que eu queria ter pra fazer live era expandir o meu público e ficar famoso, e ficar grande, e ganhar dinheiro, né? Era o motivo que eu queria ter. Era o meu motivo deturpado. Mas o motivo verdadeiro, o que realmente me fazia sentar a bunda na cadeira pra fazer, para gravar, pra fazer live, era Ordem Paranormal. E só. De novo, eu sou um cara com problemas de socialização, eu sou um cara que não consegue se abrir para as pessoas, que não consegue. Sabe, cara, eu sou extremamente chato na vida real, mano. Essa é a realidade. Então é muito difícil para mim fazer uma live onde eu consigo sustentar público sem webcam, sem, tipo. É muito difícil para mim, a não ser que eu esteja falando de algo que eu genuinamente gosto muito, que era o que acontecia com Ordem. Mas quando os Sinais do Outro Lado começa e eu não gosto tanto assim de Sinais do Outro Lado, e quando os Sinais do Outro Lado acaba e não tem mais nada de Ordem pra falar, e aí é onde eu genuinamente encaro a minha tela, olho pra dentro de mim mesmo e falo: eu me perdi. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. E foi nesse momento que eu comecei a refletir e comecei a perceber, cara, a loucura que eu tava fazendo. E quando eu mais percebi isso mesmo foi quando eu fui reassistir o meu primeiro vídeo um dia. Lembra que eu tava falando do meu primeiro vídeo mais cedo? Eu fui reassistir ele e eu senti vergonha dele. E no começo eu achava normal. Ah, sinto vergonha do meu primeiro vídeo porque eu não tava falando tão bem, porque ele não é tão bem editado, porque blá 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 blá. Mas aí quando eu percebi que eu tava com as motivações tortas e eu voltei e percebi a reação que eu tive ao meu primeiro vídeo de novo, eu falei, cara, eu fui rever o vídeo e eu falei, cara, por que que eu tava envergonhado desse vídeo? Tipo, ele não tem edição, eu não tô falando bem, o áudio é ruim, ele não é tão bem feito, mas cara, eu, eu gostei tanto de fazer esse vídeo na época. Esse vídeo foi tão gostoso de fazer, e produzir e postar. E sabe, vira e mexe no passado, eu ia reassistir ele, porque eu ia falar: caramba, olha o que eu pensava na época, olha como era legal o que eu pensava já desde antes. Ou olha como eu comecei, sabe, já com a ideia certa. E aí agora eu tô com vergonha do vídeo. Por que que eu tô com vergonha de um vídeo onde eu expus com tanto carinho o que eu penso sobre Ordem? Eu tô com vergonha das minhas próprias emoções sobre Ordem, mas foi isso que me fez começar a ver Ordem. Porque eu tô com vergonha das minhas origens. Por quê? Sabe, quando eu percebi isso foi quando eu realmente falei pra ele, cara, alguma coisa, eu não posso continuar assim. Eu tô completamente perdido, eu tenho que parar, analisar, entender o que que eu tô fazendo e voltar melhor. E foi isso que eu fiz. Eu parei, eu não sabia nem o que falar, eu só parei e esperei. Esperei refletir e esperei pra ver como eu amadurecia, como eu crescia nesse tempo e o que que ia se suceder. O engraçado é que na época que eu decidi que eu ia parar por um tempo, esse um tempo na minha cabeça seria coisa de tipo 6 meses. Até porque eu achava que Ordem iria voltar em 6 meses. Mas meio que não. Ordem, teoricamente, assim, a história principal não voltou até agora, né? O terceiro spin-off ainda não saiu. Então, né, não preciso nem falar que não deu certo esperar a Ordem voltar pra eu voltar junto. Mas é aí que tá. O que eu tô falando agora, essa minha reencontrada e essa minha introspecção pra entender o que eu tava passando e como eu ia resolver isso, tudo isso eram coisas que eu já tinha percebido nem tanto tempo assim depois de parar, sabe? Depois de tipo 6 meses mesmo que eu parei e analisei tudo, eu já tinha entendido o que estava acontecendo comigo. Então, por que que eu não voltei depois de perceber o que eu tava fazendo de errado? Cara, assim, a verdade é que no começo eu não voltei porque eu tava esperando Ordem realmente voltar, pra então eu voltar com tudo. Mas aí eu percebi que Ordem não tava voltando. E aí eu fui ficando curioso e preocupado e decidi esperar, decidi ver e fui vendo e fui acompanhando tudo, porque por mais que eu me perdi
dentro de mim mesmo, no motivo de eu ver Ordem, no motivo de eu gravar sobre Ordem, tipo, por mais que em tudo isso eu me perdi, mas Ordem Paranormal ainda é a mesma coisa. Ordem Paranormal ainda é aquela história, aquele RPG que me cativou e não mudou isso. E Ordem não ia mudar. Então eu podia ter essa segurança de esperar e analisar, e quando voltasse eu voltava junto e eu ia me encontrar de novo. Eu só precisava esperar a Ordem voltar, porque Ordem vai voltar e vai voltar normal, né? Mas é aí que tá, meus amigos. É aí que o pedestal que eu tinha colocado sobre Ordem Paranormal quebrou. A verdade é que eu tinha colocado Ordem Paranormal num pedestal, em um ponto onde, cara, isso aqui é praticamente perfeito, é algo que não pode me fazer mal e é algo que eu vou, sabe, vou debitar todas as minhas fichas nisso, no sentido de que quase uma dependência assim, sabe? Porque eu sei que isso aqui não vai me decepcionar. Eu posso contar com isso pra voltar e quando o Arden voltar, eu vou me reencontrar junto com a volta de Ordem. Mas é aí que tá, uma parte de Ordem realmente morreu e é óbvio que eu tô falando do Calango, do Hakim, do João, todos eles anunciando que iam sair de Ordem Paranormal e que não queriam nunca mais ter nada a ver com o RPG. Cara, assim, eu não consigo, eu juro pra vocês, eu não consigo nem explicar, já faz tanto tempo isso, que eu não consigo nem nesse ponto me lembrar exatamente o que eu senti pra explicar com palavras. E mesmo se eu lembrasse, eu não conseguia explicar em palavras o tamanho da minha decepção de tristeza no dia. Tanto no dia do Calango quanto no dia do Hakim. Do João, cara, eu não vou nem falar nada, porque aparentemente teve tanto problema com ele. Aparentemente ele é uma pessoa horrível. Eu não acompanhei essa treta. Então, tipo, do João eu vou deixar pra lá. Foi o que foi também. E é isso. Fica essa história pra lá. Até porque o Gal nem era legal, é um personagem muito bom, mas ele não era mais tão relevante assim depois de Calamidade. Não ia ser, então tudo bem. Agora, o Hakim e o Calango, pra mim, foi um tiro. Tipo, mano, arranca o meu braço, mas não faz isso comigo. Foi tipo o que eu senti na época, sabe? Tipo, eu senti um mix de sentimentos de decepção, raiva, frustração, que em vários momentos eu quase perdi o controle, deixei transbordar e quase, nossa, mano, não tô entendendo o tanto de tweet na época que eu escrevi e apaguei, o tanto de vídeo que eu comecei a gravar e não continuei, vídeos e tweets que se eu tivesse postado tudo isso, cara, nossa, eu não gosto nem de imaginar o arrependimento que eu ia ter de ter feito aquilo em um momento de estresse, em um momento de angústia meu ali. Sabe, eu nem tô falando isso porque eu fiquei com raiva dos players ou do Cellbit, não é isso. É raiva mesmo de, tipo, sabe, não é possível que tudo só acabou assim, tipo, porque, de novo, eu coloquei Ordem Paranormal no pedestal. Eu coloquei a relação entre os streamers como algo muito grande, algo muito confortante pra mim e algo que, sabe, não podia me decepcionar. De tudo que podia me decepcionar, aquilo não tava na lista. Era impossível que tivesse. Mas esteve, sabe? E foi um choque muito grande pra mim, porque foi diretamente contra os motivos que eu expliquei. Eu expliquei no começo do vídeo. Os motivos que me fizeram amar a Ordem Paranormal. Porque eram os personagens criando as relações fortes entre eles e se amando e se gostando, mas era também sobre os streamers se fortalecendo a amizade deles e demonstrando ali o quanto eles eram amigos e unidos. Sabe, pra mim caminhava junto essas coisas. Eu expliquei no começo do vídeo, mas aquilo pra mim foi como, sabe, realmente como uma desilusão. Eu fui completamente desiludido e é por isso que eu me senti assim. E de novo, são coisas muito bestas. Eu falando agora soa muito idiota, mas é a verdade, cara. Eu prometi que eu ia fazer esse vídeo aqui e que eu ia falar sobre essas coisas, que eu não podia deixar de falar sobre essas coisas, porque eu não posso, a verdade é que eu não consigo, cara, continuar o canal agindo como se nada tivesse acontecido, porque eu passei por muita coisa e eu preciso falar. Nesse ponto aqui não deve ter nem ninguém vendo mais jeito, então não tem problema, cara. Eu só preciso falar pra mim mesmo, pra que eu continue sendo normal e siga a vida nesse canal. O ponto é, me decepcionou muito e assim, eu nem vou, tipo, o Calango, o Hakim, cara, eles saíram, tudo bem, eles têm o direito deles, é óbvio, não tô falando que
eles não deviam ter saído, que, meu Deus, é proibido. Tô falando sobre minha relação pessoal com tudo isso, né? Como eu recebi esse impacto e como eu lidei com esse impacto de algo que eu mesmo criei, né? Um poço que eu mesmo cavei, né? Um poço oco, né? Eu cavei um buraco, coloquei folhas nele e eu mesmo fui lá e pisei e entrei no buraco. Eu lembro, cara, que eu fiquei muito decepcionado de como foi tão eu senti que não importava, sabe? Literalmente a forma como o Calango anunciou que não tinha mais nada a ver com Ordem foi um clipe de, tipo, 2 minutos da live dele. E aí o Selbit, em outro clipe de, tipo, 1 minuto e meio, foi lá e respondeu, falou, é verdade, não tem mais mesmo. E é isso, tipo, acabou, literalmente. Tipo, eu sei que entre eles, com certeza, teve uma conversa muito maior. Mas, tipo, pra gente, foi isso. E eu fiquei, tipo, cara, não é possível que toda aquela coisa tão especial e tudo aquilo só acabou, tipo, desse jeito, sabe? E, de novo, é eu me frustrando com a minha própria cabeça do que eu criei sobre Ordem. Mas é o que aconteceu. Eu tô falando aqui de novo, não é sobre Ordem. Esse não é um vídeo sobre Ordem, é um vídeo sobre mim e é um vídeo sobre como meus sentimentos e como eu lidei com tudo isso. Então, o do Calango já me deixou muito triste nesse sentido de tipo, cara, parece que não foi importante, né? Pareceu algo tão bobo assim. E aí o do Hakim, cara, nossa, o do Hakim é cruel, mano. Tipo, a briga, entre aspas, briga pública entre o Hakim e o Selbit. E a mini live que o Selbit abriu de, tipo, 10 minutos, 8 minutos, falando sobre, tipo, devastado. E nossa, mano, aquilo ali pra mim eu já tava pro cacete também. Eu já tava, tipo assim, mano, de novo, pra mim o que pegou muito foi a forma como o anúncio foi feito, né? Se eu não me engano, tipo, o Hakim tava jogando algum jogo enquanto ele falava sobre. Ele tava jogando um MMO, não era? Alguma coisa assim. E ele falava enquanto jogava. E, tipo, depois o Selbit vai lá e abre, tipo, o Selbit, beleza, cara. Mas, tipo, o jeito que o Hakim falou de novo, tipo, pra mim, eu só senti algo tão qualquer coisa. Eu senti que era algo, tipo, no final das contas que não era nada demais, sabe? Sabe, aleatoriamente, durante uma live, enquanto joga um MMO, rapaziada, tô indo embora, motivos mais ou menos esse aqui. E é isso, tipo, não tô mais aqui, não falem mais sobre isso, tchau. Sabe, a forma como algo que eu na minha cabeça criei como sendo algo tão especial foi simplesmente despojado como se não fosse nada. E sim, né, no final das contas é eu com as minhas próprias expectativas sendo frustrado sozinho. Mas era o que eu tinha. É o que eu genuinamente senti. Eu não posso sim, mentir sobre, não posso fingir que não aconteceu. E eu não acho que é culpa do Selbit, eu não acho que é culpa do Hakim, não acho que é culpa do Calango, não acho que é culpa de ninguém. Eu só acho que é uma situação ruim pra todo mundo, uma situação complicada pra todo mundo, uma coisa que, mesmo não sendo culpa de ninguém, foi algo que me destruiu. E me destruiu justamente porque eu não tinha quem culpar. E eu quis. Acreditem em mim, cara. Eu quis muito culpar alguém. Nossa, na época eu procurei um culpado. Muito. Eu, eu queria muito culpar alguém por tudo que aconteceu. Pra eu poder despejar minha raiva em algum lugar. Mas eu, eventualmente, percebi que era só uma situação ruim. E graças a Deus eu não cometi nenhum. não falei nenhuma besteira. Não agi por impulso. E me segurei, cara. E hoje eu tô aqui falando sobre esse assunto com calma, com tranquilidade. É uma situação ruim, foi uma situação de merda, foi uma situação complicada, não foi culpa de ninguém, não é algo que eu odeio o Hakim por causa disso, eu odeio o Selbit por causa disso, ou o Calango ou qualquer um, mas é algo que na época e até hoje é um pouco devastador pra mim. Mas se eu tô aqui é porque eu me recuperei mesmo que minimamente de tudo isso. Demorou, confesso que demorou, mas aconteceu. E como, né? Como foi esse processo? Caraca, mano, esse vídeo já tem tipo 1 hora, eu acho. Mas enfim, de novo, não posso voltar atrás, eu tenho que fazer isso. Você já tá aqui, mano, também você não tá nem ligando pra duração desse vídeo, né? Já tá aqui, já chegou até aqui, então vamos lá. Vamos pra última parte então desse vídeo. A última coisa que eu preciso explicar, que é justamente por que eu voltei. Então, eu me perdi nas minhas motivações, eu não sabia mais o que fazer e eu contei com Ordem Paranormal retornando para que eu pudesse me encontrar de novo. E aí Ordem Paranormal destruiu todas as minhas esperanças. E Ordem Paranormal deu um tiro em tudo que eu tinha criado na minha cabeça, que era algo intocável. Mas mesmo assim, eu voltei e resolvi
continuar com o canal mesmo depois de tudo isso. Por quê? Bom, a resposta, na verdade, não é tão complicada assim. Esse vídeo, no geral, né, se tu realmente parar pra ver legal, ele é mais uma dramatização, né, um grande exagero das coisas, porque por mais que na época, né, eu realmente, assim, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito perdido, né, não tô mentindo sobre nada do que eu falei até agora, mas eu tô, de fato, deixando os acontecimentos parecerem um pouco mais sérios do que eles realmente foram, eu tô dando uma dramatizada na história, porque no final das contas, cara, o canal sempre foi sobre isso. Ordem Paranormal, né? Sempre foi sobre RPG no geral, sempre é sobre entrar em um personagem e falar sobre problemas e histórias que não existem e se forçar a sentir sentimentos e amplificar sentimentos e coisas que você não ligaria tanto ou que acho que deu pra entender. Toda essa dramatização já tá no espírito de Ordem Paranormal e do canal também. É o jeito que eu faço as coisas. Eu faço as coisas com sentimento, com emoção por trás, com intenção por trás. Se for pra eu fazer alguma coisa, eu quero transmitir o máximo possível, tipo, se for pra eu fazer um vídeo sobre algo, eu quero transmitir o melhor possível, mesmo que eu acabe exagerando, mas eu não quero que falte. Por mim, exagerar e aumentar os sentimentos, tudo bem, só não pode faltar. Então, eu não queria tratar tudo isso que passou, que eu passei, como algo trivial, em um tom muito, né, muito tranquilo, com uma edição muito simples e um vídeo muito curto, porque aí ia aparecer um negócio meio tipo, não foi nada demais, né? Só qualquer coisa aí, só parou e voltou e tanto faz. E não foi isso. Então eu prefiro que seja uma coisa dramatizada e uma coisa exagerada pra que mesmo que fique, sei lá, galhofa ou cafona ou dramático demais, mas que pelo menos eu consiga transmitir alguma coisa e fazer parecer que pelo menos de alguma forma eu ainda tô capturando o espírito do que me motivou a começar a fazer tudo isso em primeiro lugar, que é o sentimento, que é a emoção. E eu tô falando tudo isso porque é justamente por isso que eu voltei. Eu voltei porque eu não falei tudo o que eu tinha pra falar, até porque a Ordem Paranormal não acabou. Principalmente depois que o Calango e o Hakim anunciaram que não iam mais participar. Foi uma época em que eu perdi. Sabe, eu achei que não fazia sentido mais. Tipo, por que você vai voltar a Calamidade se não vai ter o Calango e o Hakim? Tipo, qual é a lógica? Eu pensava, sabe, na época eu tava pensando, tipo, vai ficar uma coisa desconfortável e vai ser só estranho e não vai ser legal. Mas, por mais que eles eram partes muito importantes de Ordem Paranormal, eles não eram tudo que é Ordem Paranormal. E eu demorei pra... né, eu sempre soube disso, obviamente, mas eu demorei pra aceitar isso, né? Por causa da frustração do anúncio, eu demorei pra realmente perceber, tipo... Não, cara, Ordem pode continuar sem eles. Não vai ser a mesma coisa, vai ser, claramente, né? Não é o ideal, mas é possível. E é o que tem que ser feito, porque essa história ainda não acabou. A Ordem Paranormal ainda não acabou. E o que de fato me fez, assim, ter certeza que eu ainda queria acompanhar essa história e que eu ainda queria falar sobre Ordem Paranormal foi o anúncio de Natal Macabro. Quando eu fiquei sabendo que Natal Macabro ia rolar, quando eu fiquei sabendo que ia ter uma nova temporada, né? Por mais que não da história principal, mas uma nova temporada ainda assim. Foi quando eu pensei, cara, eu estou ansioso. Eu estou animado, eu quero assistir, eu quero ver o que vai acontecer, sabe? Porque essa ainda é uma história que eu amo. Porque o Calango e o Hakim saíram e não vai ser a mesma coisa sem eles. Mas o que já aconteceu não pode ser apagado. O que Ordem Paranormal é pra mim nas minhas memórias não vai ser tirado de mim, né? A não ser que o plano do Kian seja bem sucedido e o mundo resete, né? Mas se não, eu ainda vou lembrar pra sempre de O Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade, temporadas em que eles participaram e que eles mais impactaram as nossas emoções. Então, no final das contas, é tão simples quanto eu me frustrei, mas me acalmei e eventualmente percebi que não, eu ainda amo Ordem Paranormal. E de novo, eu poderia fazer uma coisa mais simples, mais tranquila, mais descontraída, que não fosse tão dramática que nem esse vídeo todo é.
Mas não é assim que eu trabalho, meu mano. Eu trabalho com emoções. É pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu vim pra cá e é assim que vai ser até eu ir embora. E falando em ir embora, tem outra coisa que eu precisei decidir dentro de mim mesmo e comigo mesmo antes de voltar definitivamente, que é como eu ia tratar o canal. Justamente, como eu falei bastante nesse vídeo antes, eu tava perdido, né, no que realmente eu queria pro canal. Eu não sabia se eu queria manter dele um hobby, se eu queria fazer o Serveríssimo como uma figura pública de fato e tipo, começar a lucrar em cima disso e fazer do meu trabalho, ou se eu não queria fazer mais nada e só queria abandonar. Assim, abandonar claramente eu não queria, porque eu tava ansioso pra Ordem e inevitavelmente, se eu ia assistir Ordem, eu ia ficar com vontade de falar de Ordem e aí, né, eu ia acabar voltando pra cá mais cedo ou mais tarde. Então, eu só fiquei com as opções de fazer do Serveríssimo meu trabalho e tentar lucrar e tentar virar realmente, né, essa coisa toda, ou só manter aqui como o hobby e o cara que é fã desse RPG específico e é isso, mais nada. E eu pensei. E cara, no final das contas, gente, a realidade é que eu não nasci pra ser famoso. Eu, assim, infelizmente, tava na minha cara o tempo todo, né? Você não precisa ser um gênio pra perceber que não é algo que eu me sinto confortável. Inevitavelmente, se eu quiser trabalhar com isso, se eu quiser, né, fazer disso uma fonte de lucro fixa e se eu quiser transformar isso em algo que eu vou contar como um trabalho ou algo assim, então eu vou precisar me expor cada vez mais. É inevitável que eu tenha que me expor cada vez mais e tenha que me dedicar cada vez mais a essas coisas e tenha que eventualmente parar de falar de Ordem Paranormal, porque por maior que seja a Ordem Paranormal, eventualmente não vai ser mais o suficiente, né? Até porque a Ordem também vai acabar e eu não posso me dar o luxo de parar se esse for o caminho que eu quero seguir. Enfim, cara, quanto mais eu pensava, não é coincidência que até hoje eu nunca mostrei o rosto, nunca falei meu nome de verdade, porque são coisas que eu simplesmente realmente nunca me senti confortável fazendo, porque a verdade é que do fundo do meu coração eu não quero. Eu não quero e é muito fácil de perceber que eu realmente não quero. E de novo, eu tava nessa brisa, nessa vibe, mas no final das contas eu não sirvo pra isso. Claro, eu aprendi com tudo isso também que esse tipo de decisão, né, a gente nunca pode dizer definitivamente não e definitivamente sim para as coisas, né? Eu acho que é muita imaturidade também a gente ficar nessa de ai, com certeza não vai acontecer, ou com certeza, né? Com certeza eu vou, eu não vou. Tipo, não dá pra gente ficar dando essas certezas, né? Mas no momento, o que eu cheguei à conclusão e a resposta que satisfez a mim mesmo é que não, cara, eu não quero que isso aqui seja nada demais. Eu quero que o Serveríssimo seja um ambiente onde eu posso tranquilamente chegar aqui e abrir meu coração e ser tranquilo e não precisar ter responsabilidade nenhuma de, sabe, fazer disso nada mais do que já é. No final das contas, cara, tudo que eu quero é ser um fã de Ordem Paranormal que vem aqui e fala sobre Ordem Paranormal e vai embora. E é isso. Não tenho mais ambições do que essas. Eu achava que eu tinha, mas a realidade é que eu não consigo. Porque assim que eu decidi que eu faria de Ordem Paranormal essa coisa que me daria, né, que eu focaria em ganhar notoriedade e lucrar em cima de Ordem Paranormal, cara, foi instantâneo eu perder muito gradativamente o interesse pelo RPG. Mas assim, de uma hora para outra, quando essa minha ideia começou de querer expandir o Serveríssimo para algo além do que ele é, foi quando Ordem parou de ser interessante para mim, assim, em velocidades inimagináveis. De um dia para o outro, eu não ter mais vontade nem de falar sobre o RPG. E eu não acho que vale a pena. Eu não acho que todos esses números e todas essas estatísticas na minha tela valem a pena pelo meu trocar pelo meu interesse ao RPG, pelo meu amor ao RPG e pelo ambiente tão legal que eu construí no Serveríssimo que eu não vou conseguir manter se eu for tomar esse caminho. De novo, definitivamente não e definitivamente sim, são coisas que eu aprendi que não dá pra falar, a gente não pode dizer nunca, mas por enquanto é a resposta que me satisfez. E eu voltei.
Eu voltei depois que Natal Macabro que Ordem Paranormal chegou. E eu tô aí agora, tô fazendo esse vídeo há mais de um mês. Agora que eu finalmente vou soltar ele, eu finalmente vou me permitir produzir conteúdo, entre aspas, normalmente de novo, né? Fazendo o que eu quero fazer de novo, fazendo talvez tier lists, talvez vídeos mais aprofundados sobre coisas que eu nunca falei sobre antes, mas sempre quis falar. Talvez as lives vão voltar em algum momento, né? Fazendo o que eu quiser fazer, né? Sendo um pouco mais tranquilo, em um clima um pouco mais descontraído pra eu realmente, cara, não me dá de novo essa sensação de que eu não queria fazer aquilo, né? Enfim, cara, eu só quero aproveitar. Eu só quero aproveitar porque Ordem Paranormal tá chegando ao fim. Essa é a realidade. Daqui a pouco vai sair o terceiro spin-off. E depois dele, cara, Calamidade Parte 2. Sabe-se lá quando, mas depois de Calamidade 2, essa história que a gente conhece vai acabar. A história da Ordem contra o Kian, ela vai chegar ao fim. E aí, sabe-se lá que caminho vai tomar esse universo. O que eu sei é que eu quero estar aqui para falar sobre esse RPG até o fim dele, para ser dramático, para ser sentimental, para ser cringe, para ser interessante, para dar ideias legais, para dar perspectivas novas sobre o RPG, que é para isso que eu vim para cá em primeiro lugar, e é assim que eu quero continuar por enquanto. Não levem esse vídeo tão a sério, ele foi mais de novo, é só um desabafo meu, é só uma coisa que eu precisava deixar pra fora em formato de audiovisual. Eu só não quero ter arrependimentos, eu só não quero ter a sensação de que eu deixei louça pra lavar. Então é isso. Chega de falar, acho que já tá mais de 1 hora de vídeo já nesse ponto. Se você ouviu tudo até aqui, mano, meus parabéns. Eu acho que nem eu vou reassistir esse vídeo todo, vou só postar ele mesmo do jeito que tá. Obrigado por se importar tanto, eu acho. E eu espero você nos próximos vídeos sobre o terceiro spin-off, sobre as temporadas antigas, sobre Ordem Paranormal. Tem muita coisa legal vindo por aí, já adianto, tem coisas muito, muito, muito legais que estão chegando, coisas que eu quero fazer, que eu tô bem animado também. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido, aguentado esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.